Pessoal, uma coisa que eles podem cobrar em termodinâmica no vestibular, e costumeiramente cobram mesmo, é essa história de transformação cíclica. Eu queria te dar duas informações importantes sobre transformação cíclica. O nome já está dizendo tudo, né? Transformação cíclica. Ela ocorre num ciclo. Significa que no diagrama P versus V, o ciclo tem que começar de um certo ponto, não importa quais são as transformações que ele vai sofrer, e ele volta para o mesmo ponto. Isso é uma transformação cíclica. Numa transformação cíclica, o estado inicial é igual ao estado final. Concorda comigo? O gás pode ter aumentado a temperatura, aumentado de volume, diminuído a pressão, o volume pode variar do jeito que ele quiser. Mas como a situação inicial é igual à situação final, tu tens que entender que a temperatura inicial é igual à temperatura final. E se a temperatura inicial e final são iguais, o U inicial é igual ao U final. E portanto, no ciclo como um todo, o ΔU foi zero. Toda transformação cíclica, o ΔU é zero. Cuidado! Eu não te disse que a energia interna não variou ao longo do processo. A energia interna pode ter aumentado e diminuído. Só que como ele retornou à situação original, o U no início e o U no fim são iguais. Então o ΔU da transformação como um todo deu zero. É errado dizer que o U permaneceu constante o tempo todo. E se ele te perguntar, calcule o trabalho? Se ele perguntar para calcular o trabalho, mais uma vez nós temos que lembrar que calcular a área. Só que área? Qual é a área que eu devo calcular? Porque antes, quando era uma transformação só, era a área embaixo do gráfico, né? Concorda comigo? Se agora ocorre um ciclo, que área que eu calculo então? É a área de dentro do gráfico. O trabalho continua sendo a área, só que é a área de dentro do gráfico. E aí tem um detalhe. Eu lembro como se fosse hoje o professor empurrando boca abaixo. Se o ciclo é no sentido horário, o trabalho é maior que zero, é positivo. Se o ciclo é no sentido anti-horário, o trabalho é menor que zero. Tudo bem para vocês? Eu posso fazer o ciclo do jeito que eu quiser, né? Para os apaixonados, ó. Certo? A máquina do amor, a máquina térmica da paixão. Calcula o trabalho como? Calculando a área. Só que nesse caso, como o ciclo foi no sentido anti-horário, o trabalho vai ficar menor que zero, vai ficar negativo. Nesse caso é a área com sinal negativo, naquele caso é a área com sinal positivo. E tu sabe, eu sempre fui muito chato, né? Eu pagava e queria tudo. Então, volta e meia eu não estava levantado. Os caras ficavam putos. O professor falou essa, né? Ah, tá, horário positivo, anti-horário negativo. Eu, na hora. Professor, mas por quê? Ixi. E aí deu aquele mal-estar na aula, ele deu umas gaguejadas, explicou, falou uns 15 minutos, não falou porra nenhuma. Aí eu fui para casa e dei uma pensada nisso, né? Aí ficou meio óbvio. Alguém poderia me ajudar? Por que o trabalho é positivo no sentido horário e o trabalho é negativo no sentido anti-horário? Só porque a gente viu na aula de hoje dá para a gente matar essa história aí. Vou tentar te mostrar o porquê disso, para que tu não precise decorar. Esse trabalho aqui, pessoal, ó, positivo ou negativo ele foi? Por quê? Aquele trabalho ali, a setinha não está clara, né? Vou melhorar a setinha. O trabalho foi de A para B. Ele é positivo ou negativo? Por quê? Positivo, porque o volume aumentou. Quando o gás se expande, o trabalho é positivo. Obrigado. Aqui, esse trabalho para o C, ó, positivo ou negativo? Nulo. Por que é nulo? Porque o volume permaneceu constante. Então não teve trabalho. Não teve. Essa outra transformação aqui, trabalho positivo ou negativo? Negativo, porque o volume. E essa última
positivo ou negativo? O positivo foi toda a área vermelha, né? O negativo foi só a área azul de baixo, né? Sobrou um trabalho positivo, né? Concorda comigo? Sempre que, não importa qual é a curva que eu faço, se eu vou fazer uma curva fechada no sentido horário, a expansão tem que ser por cima e a compressão tem que ser por baixo, né? Então a área do trabalho positivo será sempre maior que a área do trabalho negativo. Se eu faço um ciclo no sentido oposto, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente o contrário do que a gente acabou de perceber. Se eu faço o trabalho no sentido anti-horário, observe. Deixa eu ver se está ligado mesmo. Esse primeiro trabalho aqui, é positivo ou é negativo? Nulo, isocórica. Esse cara aqui, negativo porque o volume diminuiu. E quanto vale esse trabalho negativo? Toda essa área, até a parte de baixo. Negativa, essa parte vermelha, né? Esse outro trabalho aqui, nulo. E quando eu fecho o ciclo, esse último trabalho para a direita é um trabalho positivo, que vai ser equivalente a essa área de baixo. Vocês enxergam que o trabalho negativo foi em módulo maior do que o trabalho positivo? Por isso que no sentido anti-horário é negativo. Tu vê, se tu pensa dessa maneira, se tu lembra que na expansão é positivo, na contração é negativo, se tu esquecer dessa decoreba, tu faz um gráfico bobinho, pensa um pouquinho e relembra. Por que isso ocorre? Um colega no final da aula passada, quando eu mostrei para vocês o rendimento do motor de Carnot, da máquina térmica de Carnot, ele perguntou para mim: professor, não tem como melhorar o rendimento dessa máquina? Eu falei: tem. Como? Eu falei: olha, ou tu esfria a fonte fria, ou tu aumenta a temperatura da fonte quente. Aí ele me perguntou: é por isso que usa o intercooler no carro? Exatamente, intercooler é um dispositivo no carro que vai esfriar o ar antes de jogar no motor. E aí, como o ar que vai se expandir no motor estava mais frio, ele vai ter um rendimento melhor. Tu vê que interessante, apesar de a fórmula ser para o motor ideal de Carnot, ela se aplica aos motores normais também, para ter raciocínio. Quanto mais frio for a fonte fria, melhor é o rendimento. Quanto mais quente a fonte quente, melhor o rendimento. Por isso que um cara que mora numa região mais fria economiza um pouco mais em combustível do que o cara que mora numa região mais quente. E a gente não pode esquentar o motor do quanto a gente quiser, né? Chega uma hora que ele derrete. E também não dá para esfriar o gás, deixar ele super gelado antes de entrar no motor, porque senão esse gás não vai entrar em combustão. Por isso que não dá para esfriar tanto. Mas vamos viajar na maionese. Imagine que eu construí uma máquina de Carnot. Qual é a fonte mais fria que eu posso usar? Vocês lembram? Qual é a coisa mais fria que existe no universo? O espaço sideral. O gás que está espalhado muito fino no espaço sideral tem 3 Kelvin de temperatura. 3 Kelvin, menos 270 graus Celsius. Então vamos fingir que eu construí uma máquina de Carnot que usa como fonte fria o espaço sideral. Fantástico. E como fonte quente o núcleo de uma estrela. Não tem nada melhor do que isso. Uma máquina de Carnot que funciona entre a temperatura de 3 graus do espaço e o núcleo de uma estrela. Nem vou avacalhar, uma estrela meia boca, só 1 milhão de Kelvin. 1 milhão de Kelvin, qualquer núcleo de qualquer estrelinha mequetrefe chega. 1 milhão de Kelvin. Quente pra caralho. Essa máquina é de Carnot, né? Vamos calcular o rendimento dela. Quanto é que é 1 menos 0,000003? Não mais. Vai dar 0,99997, né? Ou seja, o rendimento é 99,9997%. Chegou em 100%? Mas nem assim, cara. Usamos a máquina de Carnot, que é um absurdo. Usamos o espaço como fonte fria e o núcleo de uma estrela como fonte quente. Nem assim a filha da mãe da máquina violou a segunda lei termodinâmica. Jamais terá rendimento de 100%. Muito obrigado pela vossa proteção. Não usem drogas, usem preservativo. E tragam dúvidas que nem hoje, por favor, na semana que vem. Valeu!